Avaliando os pilotos da temporada de 2025 da Fórmula 1. A gente tá chegando então nessa reta final do campeonato, faltam 3 corridas. Esse vídeo tá indo ao ar na semana que a gente vai ter o GP de Las Vegas, a primeira das últimas 3 corridas da temporada, Las Vegas, Qatar, que é corrida sprint, e por fim, Abu Dhabi, com o Lando Norris liderando o campeonato mundial e o Oscar Piastri em segundo, o Max Verstappen em terceiro, ali os 3 que ainda têm chances de serem campeões mundiais. E exatamente indo para essa reta final, eu achei que era um bom momento pra gente avaliar como tá indo a temporada de cada um antes da gente ir pra reta final. A gente dá esse último olhar antes das 3 corridas decisivas, porque não são corridas decisivas só pro topo, pro título do campeonato. Essas corridas vão definir muitas outras coisas, entre elas o P2 do campeonato de construtores, o P3 também do campeonato de construtores ali, você tem 3 equipes hoje brigando pelo P2, pelo P3, pelo P4, a Williams está numa posição mais confortável em quinto lugar, mas você também tem uma briga intensa pelo P6 dos construtores. Então ainda tem muita briga rolando e que essas 3 corridas vão ser importantíssimas para definir isso. E eu acho que esse era o momento ideal para a gente avaliar os pilotos do grid mesmo e pensar o quanto eles contribuíram para suas equipes nessa reta final, o quão bem eles foram para ajudar no campeonato, não só deles, mas também no campeonato de construtores. E para isso eu separei essas 5 categorias que está aparecendo na tela aí para vocês, que é o hora extra, aquele piloto que claramente já não tá mais para estar na Fórmula 1, já está fazendo hora extra, já devia estar fora da categoria. Tem a categoria ainda precisa se provar, que são pilotos que não mostraram todo o potencial nessa temporada e que precisam ainda se mostrar um pouco nessa reta final e, se forem ficar para 2026, mostrar um pouco mais de trabalho em 2026. A gente tem também a categoria decente, que são os pilotos que estão ali no meio termo, não foram nem maus, nem ruins, mas estão existindo ali no grid e fizeram o mínimo que se esperava deles. A categoria boa temporada, que é uma categoria que vai medir exatamente pilotos que tiveram uma boa temporada, que fizeram o trabalho deles e um pouco a mais. Entregaram o mínimo que se esperava e tiveram seus momentos ali de brilho que realmente ajudou a sua equipe. E por fim ali, outro nível, os pilotos que realmente estavam em outro nível nessa temporada, pilotos que atingiram ali, que realmente surpreenderam e que foram muito bem, foram completamente fora da curva. E é exatamente nessa lista que a gente vai se basear para montar o nosso ranking dos pilotos de 2020. Eu vou clarificar algumas coisas. A primeira delas é o Jack Durham não faz parte da equação. O coitado só correu as primeiras corridas lá da temporada antes de ser substituído pelo Franco. O Franco sim está na lista, mas o Jack eu acho que não fazia sentido eu avaliar alguém que não teve nem meia temporada para tentar se provar. E a ordem dos pilotos, o site aqui que eu tô usando, o Tiermaker, já randomizou. Pra mim, assim que eu coloquei a imagem de todo mundo, já randomizou. Então eu vou deixar do jeito que tá, que eu achei até que ficou numa ordem bem interessante. Dito tudo isso, bora ver como tá o ranking dos pilotos. O nosso primeiro nome da lista é o Carlos Sainz. E se eu tivesse fazendo essa lista há alguns meses atrás, eu estaria colocando no ainda precisa se provar. Eu realmente colocaria ele ainda no ainda precisa se provar se essa lista fosse feita ali em julho. Se eu tivesse fazendo essa lista, talvez até em agosto, nas férias ali, né, de verão, que a Fórmula 1 tem, eu estaria colocando o Carlos Sainz no ainda precisa se provar, porque ele teve um começo de temporada muito complicado, ele realmente não conseguiu se encaixar com a Williams, e mesmo quando tinha boas classificações, porque ao longo de todo o ano ele teve boas classificações, ele oscilava bastante, mas tinha boas classificações. Mesmo quando ele tinha essas boas classificações, ele conseguia estragar na corrida, tomando decisões precipitadas, se envolvendo em acidentes desnecessários, destruindo uma boa corrida que ele poderia ter. Mas depois que ele volta da pausa de verão, ali da pausa de agosto, ele parece que se encontrou melhor com o carro. Ele ainda demora um pouquinho, engatinha um pouco, mas depois que ele se encontra, ele vai muito bem, conquistando o pódio em Baku, conquistando o pódio na sprint nos Estados Unidos, sendo, de fato, ali o melhor piloto da Williams nesse final de temporada. Então, por conta disso, eu vou colocar o Carlos Sainz em boa temporada. Eu acho que ele deu esse salto nesse final de temporada de ainda precisa se provar para uma boa temporada. Ele finalmente conseguiu se adaptar e está entregando os resultados que você esperava que ele fosse entregar. O Albon teve uma queda de nível, uma queda de rendimento e, no oposto disso, o Sainz ele teve uma crescente muito grande e conseguiu fazer uma boa temporada ali para ajudar o Williams a se manter confortável no P5 dos construtores. Nosso próximo nome, em segundo na lista aqui, é o Gabriel Bortoleto. Eu vou colocar em decente. O Gabriel, ele teve os seus altos, mas ele teve os seus baixos nessa temporada. E eu acho que ele teve altos muito altos, especialmente nas rodadas europeias, que são pistas
que ele tava mais acostumado, então acho que ele conseguiu entregar uma boa performance lá. Ele foi muito bem nas rodadas europeias, tanto que dos 19 pontos que ele tem, 18 foram conquistados nas rodadas europeias, pistas que ele já tava mais acostumado. E fora dessas pistas, ele acabou tendo uma certa dificuldade, talvez por ser a primeira vez dele correndo, se adaptando ali num cenário completamente diferente. E tirando o GP do México, que ele realmente teve uma grande corrida, por exemplo, aqui nas Américas, ele acabou não tendo grandes finais de semana. O GP do Canadá dele foi um dos que eu mais tinha criticado antes dessa reta final. Depois ele não foi muito bem no GP dos Estados Unidos, na classificação do México ele não foi muito bem, aqui no GP do Brasil eu não preciso nem dizer. Ele é o Kimi Antonelli reverso, vocês já pararam pra perceber nisso? Enquanto o Antonelli é alérgico à Europa, o Bortoleto é alérgico às Américas. Eu acho que você, o novato, a saga de ser novato esse ano é você ser alérgico ao continente que você nasceu. Mas eu prefiro que seja alérgico às Américas, mesmo que tenha menos corrida ali. Pelo menos pontua nas europeias com mais frequência. Mas, dito tudo isso, eu acho que decente tá correto pro Gabriel. Ele teve uma boa temporada, fez exatamente o que se esperava dele como novato. Teve boas corridas, teve corridas de grande performance, como foi Hungria, como foi Bélgica. Mas, ao mesmo tempo, ele teve algumas corridas que talvez ficou bem abaixo do que se esperava dele. Então, por conta disso, eu coloco o Gabriel como decente, o que não é algo ruim, de novo, decente. Você fez o que esperava de você e passou de ano, né? Você passou de ano e eu acho que o Gabriel vai muito bem nesse quesito e passa de ano na Fórmula 1. Nosso próximo nome da lista é Charles Leclerc, que eu vou colocar em boa temporada. Eu acho que o Charles fez sim uma boa temporada e tá entregando muito mais do que esse carro da Ferrari pode oferecer pra ele, pra falar a verdade. Porque ele conquistou vários pódios ao longo desse ano, ajudou em muitas ocasiões a Ferrari estar em P2 nos construtores. Se a Ferrari tem essa disputa, muito desse mérito tá nas costas do Charles Leclerc, que fez uma grande temporada, conquistou vários pódios quando você não esperava que ele fizesse isso, e vem sendo um piloto brilhante, que na minha opinião ele é, só que ele nunca tem carro pra isso e ainda é mijado pelo presidente da Ferrari, mesmo entregando isso ano após ano. Então, eu acho que é mais uma grande temporada, mais uma boa temporada do Charles. Não acho que tá em outro nível. Talvez o carro nem permita com que ele possa chegar nesse outro nível. Mas pra mim ele é um piloto muito capaz, um piloto fora da curva, um piloto que tem total capacidade de ser campeão mundial. E mais uma temporada pra mim ele prova isso, só que ele só não tem o carro pra ajudar ele a conseguir qualquer coisa desse nível. E antes da gente seguir com o resto do ranking, eu queria falar pra vocês da novidade que a gente tem no FG Clube, que são os posters exclusivos de cada um dos pilotos do grid. A gente tem vários posters que foram adicionados lá na loja, tematizados de pilotos do grid, tem algumas artes especiais também, então não deixa de você ir lá no site, dar uma olhada, ver se você encontra o pôster do seu piloto favorito e dar sugestões de outros posters que a gente pode adicionar também, porque tem muitas outras artes que ainda vão chegar e que a gente vai adicionando aos poucos lá na loja. E tudo isso só é possível pelo apoio que vocês vêm dando aqui ao clube e FG Clube desde o lançamento, que eu quero agradecer do fundo do meu coração. Então vai dar uma olhada, vê se você encontra o pôster do seu piloto favorito e aproveita para você comprar ele para fazer a sua decoração ali de Fórmula 1, montar um quarto com o rosto de todos os pilotos te encarando enquanto você dorme. Quem não quer isso? Brincadeiras à parte, vai lá dar uma olhada, vê se você gosta de alguma das artes e se gostar, todos os posters estão disponíveis, estão em estoque para você comprar no FG Clube, o link vai estar no comentário fixado. O próximo nome da lista é o Isack Hadjar e eu vou colocar o Isack em boa temporada. Pra mim, eu já falei aqui algumas vezes, pra mim, hoje, o Isack ainda é o melhor novato de todos, especialmente também pela quebra de expectativa que a gente teve dele, né? Ele chega ali, talvez, como um dos piores novatos em avaliação, né? Em o que você esperava dos novatos, e ele chega surpreendendo, fazendo grandes corridas, apesar de na Austrália ter tido um incidente na volta de apresentação. Depois ele impressiona muito, ele tem grandes corridas, grandes resultados, consegue o pódio na Holanda. E não só isso, como vem sendo consistentemente o segundo melhor piloto da Red Bull nas pistas. O que provavelmente vai garantir para ele uma promoção ou uma demoção, como alguns gostam de encarar, para o segundo carro da Red Bull em 2026. É claro que isso ainda não foi confirmado, então não dá para afirmar que vai rolar. Mas provavelmente é quem a Red Bull vai levar pro carro para ser companheiro do Verstappen em 2026 e de forma justa, de forma merecida, na minha opinião. Pra mim ele é o melhor novato. Ainda vai ter um vídeo, né, depois que a temporada acabar, avaliando os novatos e reagindo à minha avaliação dos novatos antes da temporada começar. Até porque essas 3 corridas finais podem mudar a minha percepção, né? Isso daqui, de novo, é minha avaliação antes das 3 corridas finais que vão rolar e coisas aqui. E dependendo dos resultados, pode mudar a minha percepção de um piloto pro outro, mas até agora, no momento, o Isack Hadjar é o melhor novato da temporada
com uma certa vantagem pro resto. O próximo nome é Yuki Tsunoda, e esse daqui vai estrear uma categoria que a gente ainda não fez, que é a categoria Hora Extra. Pra mim, eu acho que é uma temporada complicada do Yuki, não que eu acho que ele seja ruim e que ele não tenha nível pra estar na Fórmula 1, mas eu acho que o efeito segundo carro da Red Bull transformou ele em mais uma vítima, porque ele vinha fazendo um bom começo de temporada lá na Racing Bull, estava entregando boas performances, estava batendo no Isack Hadjar, que era o que você esperava, de alguém que já estava há tanto tempo na Fórmula 1, há tanto tempo na mesma equipe. Só que quando ele dá esse salto pra Red Bull, especialmente como ele se vende, você tinha uma expectativa de que ele iria ser melhor na equipe. E claro, eu não boto 100% da culpa nele, eu já fiz vários vídeos discutindo isso, mas um fato é que, corrida após corrida, o efeito de você estar nesse segundo carro da Red Bull abate o seu nome como piloto. A mesma coisa que aconteceu com o Checo no ano passado. Eu não acho o Pérez um péssimo piloto. E eu acho que ele ainda tem nível para estar na Fórmula 1. E ele vai estar ano que vem com a Cadillac. Ele é um bom piloto. Mas aquele segundo carro da Red Bull, que é um carro... O carro da Red Bull em geral, né? Os dois carros da Red Bull. Eles têm uma filosofia de construção extremamente complicada de pilotar e que o Max Verstappen gosta muito. É um carro, é aquele exemplo que a gente sempre fala, né, que o Albon já trouxe pra gente, do mouse e da sensibilidade do mouse. É um mouse extremamente sensível, que se você consegue controlar, é perfeito, mas é muito difícil de você controlar, de você usar ele com a precisão que você precisa, por conta de ser algo extremamente sensível, ser um carro extremamente sharp, né, me fugiu arisco, eu acho que talvez seja a palavra, né? Um carro muito arisco. E o Verstappen gosta desse tipo de pilotagem, consegue se adaptar, mas não é todo mundo que vai conseguir. E por conta disso, a imagem do Tsunoda foi se queimando. E eu acho hoje muito difícil que ele consiga se manter na Fórmula 1. E por conta disso, eu coloco ele no Hora Extra. Não porque ele não mereça estar na Fórmula 1, mas porque eu acho que já chegou no limite e é muito difícil que ele consiga se manter em 2026. O Hora Extra não é só alguém que não merece mais estar na categoria, mas também alguém que provavelmente não deve continuar, ou que já saturou, não necessariamente também por culpa dele, mas por culpa de onde ele está e da situação que ele está. O próximo nome é Esteban Ocon, e eu vou colocar ele no ainda precisa se provar, porque ele começa a temporada até bem, mas esse final de temporada do Ocon tá terrível. O final de temporada do Esteban Ocon está péssimo, ele tá levando um banho, um baile do Oliver Bearman, o que tem méritos do Bearman, mas que mostra que o carro da Haas talvez não seja tão ruim quanto a gente imaginava. E daí talvez ali no começo da temporada o Bearman, por ser um novato, tá começando a se adaptar, não conseguir entregar exatamente os melhores resultados. E o Ocon ali atrás, que é um piloto experiente, que a gente sabe da capacidade, a gente falou, ok, o carro não é tão bom assim. Mas tinha corridas boas, né? Tanto que a gente brincava no começo da temporada, que era o carro 880. Uma corrida ia muito bem, outra muito mal. Uma muito bem, outra muito mal. Só que depois que o Bearman foi se acostumando com o carro, o Ocon foi ficando cada vez mais pra trás e o Bearman evoluindo, toda a corrida pontuando, brigando pra chegar em Q3, e o Ocon não conseguia passar disso. Vez ou outra, ele ainda tem boas corridas, no próprio México ele teve uma boa corrida, mas no geral o resumo da Haas tá sendo o Bearman tendo boas corridas e o Ocon sofrendo lá no fundo. Por ser um piloto que ainda entrega alguns resultados, tem a experiência, eu coloco no ainda precisa se provar. Mas eu realmente fiquei na dúvida de colocar no Hora Extra já. E ano que vem, se não melhorar, ele vai pro Hora Extra mesmo. Fred do futuro aqui, eu tô gravando durante a edição do vídeo porque eu percebi que deu um problema no áudio enquanto eu fazia parte do Bearman, que seria a próxima. Eu termino de falar do Esteban Ocon, eu falo que ele é um piloto que tinha uma expectativa muito maior, a Haas trouxe ele pra ser exatamente esse nome de experiência, ser esse nome que seria o piloto consistente, mas quem vinha conseguindo esse posto de consistência era o Oliver Bearman, que inclusive é o próximo nome da lista, e que eu coloco também em temporada decente aí do lado do Gabriel Bortoleto. Muito por conta do 8 ou 80 da temporada dele. Acho que a primeira metade da temporada dele foi muito 8 e a segunda metade foi muito 80. Ele teve uma explosão muito rápida. E se você considerar só a metade da temporada pra cá, ele claramente tá fazendo uma boa temporada. A mesma coisa que se você fizer o recorte do Bortoleto só nas rodadas europeias, ele tá numa boa temporada. Mas eu acho que não dá pra desconsiderar o começo do Bearman, que foi muito abaixo, porque ele era um piloto que tinha grandes classificações, ele se classificava muito bem, mas ele tinha um péssimo ritmo de corrida, ele era engolido durante as corridas. Tanto que a gente tinha um meme lá no começo da temporada de toda corrida da Haas é a mesma coisa, Bearman classifica na frente, Ocon classifica lá embaixo, termina a corrida, Ocon nos pontos, Bearman atrás. Só que o Bearman conseguiu melhorar isso e nas últimas provas ele vem fazendo grandes corridas. Ele fez uma grande corrida no México, ele fez uma grande corrida no Brasil também,
talvez pouco falado, mas fez uma grande corrida no Brasil também. Então ele vem se provando e vem tendo uma ótima temporada nesse final. Mas eu acho que não dá pra desconsiderar a análise do começo, que é o inverso do Ocon, né? O Ocon talvez tenha começado melhor na Haas e termina muito mal. Só que o Ocon, pela experiência e pelo tempo de casa, pra mim fica dando a se provar. E o Berman, por ser piloto novato e ter se encontrado mais nesse final, pra mim fica ali no decente também ao lado do Bortoleto. Passa de ano, tá fazendo uma boa temporada de estreia. Apesar de eu ainda dizer que pra mim ele é o terceiro melhor novato que a gente tem em 2025. Porque o segundo colocado é André Kimi Antonelli, que eu também vou botar em boa temporada. O pessoal da boa temporada tá tudo vindo primeiro, tá? Não se preocupem, não vou colocar todo mundo em boa temporada, mas é que a ordem até o momento veio favorecendo pra isso. Mas o Antonelli segue a mesma lógica ali, acho que do resto. Ele começa muito mal, tem suas dificuldades. Só que quando ele finalmente se acostuma, quando ele finalmente consegue se acostumar, né? Quando ele chega nas provas com dióxido de titânio, o cara vira um monstro. E nas últimas provas ele virou esse monstro. Ele começou a pilotar muito bem. Ele finalmente conseguiu acompanhar o ritmo do Russell. Ele estava muito atrás do Russell, sempre terminando atrás. Mas aí eu não acho isso necessariamente algo negativo, porque a gente tá falando do que pra mim é o segundo melhor piloto do grid hoje, que é o George Russell. Pra mim o Russell é o mais próximo que a gente tem de um piloto a nível do Max Verstappen hoje, no grid da Fórmula 1. Então não é nenhum demérito pra mim o Kimi Antonelli estar atrás dele, né? Tá perdendo pra ele do jeito que está perdendo. Claro que, talvez, na verdade me corrigindo, talvez do jeito que está perdendo ele esteja demais, é que eu ainda coloco ele numa situação muito diferente dos outros novatos, porque ele chega direto numa equipe com a ambição de pegar P2 nos construtores, sabe? Os outros novatos estão todos em equipes que, tipo, o objetivo principal deles é se acostumar com a categoria. Vão lá, faz o seu trabalho, pilota bem, que tá tudo certo. No caso do Antonelli, ele chega numa equipe já com a ambição de ser vice-campeão de construtores. E precisa que ele entregue bons resultados. E ele começa muito bem, ele tem ali os seus lampejos de grandes performances, como foi na Austrália, como foi no Canadá. Só que depois ele tem péssimas corridas, especialmente nas rodadas europeias. Ele vai muito mal, por culpa, obviamente, do dióxido de titânio, né? A única explicação plausível de toda essa situação. Até que, eventualmente, ele sai das rodadas europeias, onde a União Europeia proíbe o nosso TiO2. E ele começa a encontrar boas performances novamente, inclusive nas últimas duas provas, terminando na frente do Russell e na última prova, o GP do Brasil, se defendendo de forma brilhante do Max Verstappen. Então, eu coloco ele, considerando o cenário que ele foi inserido, os desafios que ele tinha, que pra mim são muito maiores de qualquer outro novato, e como ele está se saindo na temporada, como uma boa temporada, sim, do André Kimi Antonelli. Nosso próximo nome é Lance Stroll, e eu vou colocar no hora extra, e eu não vou estender muito aqui, né? Acho que todo mundo já sabe. Não vou perder tempo me explicando neste ponto. Eu vou direto pro próximo aqui. Alex Albon, que eu vou colocar também em boa temporada. Eu acho que o Albon tá fazendo uma boa temporada, apesar de nesse final de ano ele ter decaído muito de nível. O Albon ele realmente decai bastante de nível nesse último ano. Nesse último ano não, né? Nessa última parte de campeonato, mas se o Williams está em P5 nos construtores, vem muito por conta do começo avassalador que ele teve. Eu não sei o que gerou essa queda de performance, mas ainda assim, se a Williams está em quinta nos construtores hoje, com tranquilidade, o mérito tá muito nas costas do Albon, que carregou a equipe no começo de temporada. O começo de temporada do Albon foi insano. Inclusive, quase também pegou um pódio lá no GP de Imola, por culpa dele, na minha opinião, de não ter feito uma boa tentativa de ultrapassagem, né? Não ter sido agressivo demais para cima do Leclerc nas voltas finais lá em Imola. Ele acaba não conseguindo chegar até uma posição que ele poderia disputar o pódio, mas ainda assim, é uma boa temporada dele, acho que fez exatamente o que a equipe precisava e entregou um pouco mais, ajudando ali a Williams a conseguir brigar pelo P5 nos construtores, né? A primeira metade tem o nome do Albon da Williams e a segunda metade tem o nome do Carlos Sainz. Nosso próximo nome, George Russell. Cara, os próximos três aqui, né, já vou dizer aqui que são os três que vão estrear a primeira lista. Eu vou colocar aqui, realmente, o George Russell em outro nível. Eu não acho que ele é o melhor dos que vão estar em outro nível. Eu não acho que ele é o melhor dessa lista. Mas, cara, o que o George Russell vem fazendo nessa temporada é absurdo. O que o George Russell vem fazendo nessa temporada é absurdo. Mesmo quando o carro da Mercedes não estava bom, ele sempre tá lá no top 5. Ele sempre tá brigando por um pódio. Ele sempre tá próximo pra tentar vencer uma corrida. E mesmo com a Ferrari em boa parte da temporada tendo ficado ali em P2 nos construtores, a Mercedes tinha 2 vitórias por conta do Russell. Que venceu o Canadá, que venceu Singapura, que faz provas
muitas vezes entregando muito mais do que o carro da Mercedes permite ele. Não à toa que esse ano, o meme que já existia, né, ano passado já tinha, ano retrasado já tinha, do Does Nothing P3, esse ano ficou ainda maior. Porque, cara, você não percebe nada da corrida, você olha lá, o Russell tá em P4, P5, P3. Ele sempre tá lá. Mesmo quando o carro da Mercedes não tá bem. Mesmo quando não é o melhor final de semana pra Mercedes. Ele ainda tá lá, ele tá disputando, ele tá pegando pódio, ele tá vencendo. Eu lembro que tinha até um determinado momento, um vídeo que eu fiz aqui no Clube da F1, em que eu falo que como seria a temporada se as McLarens não tivessem na disputa e o líder do campeonato mundial seria o Russell. Então assim, ele vem entregando muito mais do que o carro permite. Não à toa, até o GP do Brasil, matematicamente, ele ainda tinha um cenário para ser campeão mundial. Eu não tenho certeza se ele ainda pode matematicamente ser campeão. Eu não conferi, vou ser honesto com vocês. Mas até o GP do Brasil, matematicamente, ele poderia ser campeão. Claro que a situação era muito difícil, mas ele ainda podia. Então, pra mim, o Russell tá absurdo nessa temporada, já cansei de falar isso. E eu acho que ano que vem, se a Mercedes tiver o carro que promete, ele vai disputar o título. E provavelmente vai disputar o título com os dois próximos nomes que eu vou trazer aqui pra vocês. O primeiro deles, Verstappen, acho que não tem nem discussão aqui. Eu coloquei o Verstappen na frente, mas a ordem que os pilotos estão ali não reflete o quão melhor é cada um dentro da sua própria linha, né? Mas o Verstappen tinha que estar na frente e eu vou pôr o Lando Norris na frente depois quando chegar também, porque o Verstappen é outro que tá fazendo um absurdo. Só o fato da gente estar a 3 corridas do fim do campeonato e ainda tá falando que o Verstappen pode ser campeão mundial, mesmo que seja muito difícil, que eu não acho que vai acontecer, da gente ter chegado no Brasil discutindo ali o que ele precisa fazer para ser campeão, é insano. Especialmente em uma temporada de altos e baixos da Red Bull. Os altos da Red Bull foram bem altos, mas os baixos da Red Bull também foram bem baixos. E assim, um dos grandes motivos, na minha opinião, do Verstappen também não tá tendo uma temporada mais próxima, né, uma disputa de título mais próxima do Norris hoje, é por alguns erros que ele mesmo cometeu, como foi o GP da Espanha lá, que ele perde a cabeça e joga o carro pra cima do Russell, e ele perde pontos lá. Se não fosse o Verstappen perdendo a cabeça naquela corrida, se ele tivesse controlado o mental dele naquela corrida, ele estaria muito mais próximo, provavelmente até talvez na frente do Piastri. Ele não lembro exatamente quantos pontos ele perde, mas eu acho que seria suficiente para ele estar na frente do Piastri hoje. Então assim, ele é um piloto absurdo e que por, cara, alguns problemas, talvez o Verstappen antigo assumindo o corpo por uma corrida impediu ele de estar melhor ainda. E só o fato da gente estar falando que ele pode ser campeão mundial, faltando 3 corridas do fim, e considerando como foi a temporada da McLaren, é pra mim indicativo de que não tem como ele não tá na categoria outro nível. Assim como, bati até no microfone pra falar, o nosso próximo nome da lista aqui, Lando Norris. De novo, a ordem da linha não reflete o quão melhor um piloto é o outro, né? Estão todos dentro do mesmo bolo ali. Mas o Lando Norris agora está em outro nível. O Lando Norris na maior parte da temporada não estava aqui, tá? Ele não estava aqui na maior parte da temporada. Não estava. Eu acho que ele estaria em boa temporada na maior parte do ano. Mas a gente não pode desconsiderar as últimas corridas dele. Ah, Fred, mas você criticou ele boa parte do ano e agora tá botando ele em outro nível só porque ele foi bem nas últimas corridas? Sim! Ele foi bem nas últimas corridas e não bem. Ele dominou as últimas corridas enquanto o companheiro de equipe dele teve dificuldade de fazer metade do trabalho dele. Você não tem como ignorar isso. E eu critiquei o Lando Norris, eu não tô me isentando, não tô fingindo que eu não critiquei ele boa parte do ano como eu fiz. Só que agora, nesse final de temporada, e como eu disse, por ele finalmente ter conseguido entender como ele pode se encontrar mentalmente, que era a minha maior crítica a ele, sempre foi, o mental do Lando Norris. Porque ele sempre teve habilidade. Você pode pegar qualquer vídeo meu de corrida que ele vai mal que eu critico ele. Eu sempre vou falar a mesma coisa. Ele é rápido, ele tem a habilidade, mas ele não consegue focar na cabeça dele, ele não consegue encontrar uma maneira de focar na corrida e tirar as distrações do mundo de fora. E ele finalmente conseguiu fazer isso. Com aquele pensamento, né, que eu já teci várias vezes a opinião de que, ser campeão mundial não importa, eu tô aqui só pra me divertir, eu tô aqui pra fazer o meu, né, no caso. Se isso é o que ele precisa pra se concentrar e entregar o melhor resultado, então que ele faça isso, que ele siga essa linha de pensamento. Porque tá funcionando. O cara virou um monstro. O cara tá dominando as corridas. E agora, pra mim, não tem como não colocar ele em outro nível, pensando nesse cenário. Seguindo aqui, então, a gente tem o Liam Lawson, que eu vou colocar em ainda precisa se provar. Eu acho que a temporada do Liam é muito fraca, e eu não acharia errado, talvez, da Red Bull não apostar nele para 2026, já que nenhuma das vagas da Racing Bulls está confirmada para 2026. O que se sabe é que
o que se diz, né, no caso, aquele jornalista holandês, não é Van Hoppen, Van Hoppen é o piloto holandês, né, me fugiu o nome do jornalista holandês, eu acho que é Erik Van Haren que deu o furo, né, que ele é o setorista Max Verstappen, né, então e ele deu o furo de que o Lindblad já teria assinado com a Racing Bull só tá esperando ali o momento certo de anunciar. Então algum piloto vai ter que sair, provavelmente o Tsunoda, na minha visão, é quem sai. Agora, o Lawson também tá em risco, porque a Red Bull tá em conversas com o Alex Dune para assinar ele pra ser piloto de desenvolvimento, né, piloto de testes da Red Bull, e eventualmente ali fazer mais uma temporadinha de Fórmula 2, ver o que o Lawson tem a entregar, se não substituir o Lawson pelo Alex Dune. Só que se o Lawson talvez não apresentar uma boa performance nessas 3 corridas que faltam, eles já poderiam botar o Dune em 2026. E o Lawson precisa se provar, porque ele teve o começo mal lá na Red Bull, né? Foi péssimo. Chega na Racing Bulls e leva um couro do Isaac Hadjar. E eventualmente ele melhora. Depois do GP de Mônaco pra frente, ele começa a entregar bons resultados, mas no geral ainda não são os mesmos resultados que o Hadjar. O Hadjar ainda é um piloto muito mais consistente, um piloto que entrega melhores resultados na média do que o Lawson. E a verdade é que o nome internamente do Lawson na Red Bull se queimou. Ele realmente não deve voltar pra Red Bull. Eu acho muito difícil que ele consiga uma nova oportunidade na Red Bull. A Red Bull é assim, né? A gente conhece, é uma máquina de moer piloto. Se você se queimou lá dentro, é muito difícil de você conseguir se recuperar. E eu não acho que ele vai conseguir se recuperar. Por conta disso, ele ainda precisa se provar. Porque ele precisa tentar confirmar pelo menos uma vaga pra 2026, aí fazer um bom 2026 e tentar se vender pra alguma outra equipe. Porque eu acho difícil que ele se mantenha na Red Bull para 2026. O nosso próximo nome da lista é o Oscar Piastri, que eu vou colocar neste momento em boa temporada. Não tem como não colocar em boa temporada, apesar deste colapso mental que ele está tendo nas rodadas finais. Na maior parte da temporada ele foi muito bem. Ele foi muito bem. E que pra mim serviria pra colocar ele em outro nível. Só que nesse final ele teve uma decadência absurda e caiu pra boa temporada. Assim, se ele cair pra terceiro colocado, eu colocaria em decente. É que eu teria que criar uma categoria nova pra flop, né? Eu teria que inventar uma categoria nova pra ele só. Nesse momento eu coloco em boa temporada, porque ele ainda tem chances reais de ser campeão. E ele fez, no geral, uma boa temporada, apesar desse colapso no final. Esse finalzinho aqui é o que tirou ele pra mim do outro nível, que ele estava em outro nível mesmo. Ele estava muito bem, confiante, vencendo corridas. Mas agora, com a pressão batendo nas costas dele, ele começou a sentir isso, foi tendo resultados cada vez piores, foi criando essa bola de neve mental e tirou ele da liderança do campeonato e deu uma vantagem gigantesca pro Lando Norris. Ainda é possível do Piastri ser campeão, ele precisa vencer o GP de Las Vegas, né? Essa é a verdade. O que já é uma tarefa difícil, já que a McLaren não chega como favorita pro GP de Las Vegas, né? Supostamente. E ele não tem resultados que justifiquem que ele vai vencer o GP de Las Vegas também nas últimas etapas. No momento, não tem como dizer, não tem como não colocar ele em boa temporada pra mim até aqui. Fernando Alonso, eu vou colocar em decente ali, ó. Tal pai, tal filho, juntos na categoria decente. O Fernando Alonso, ele cai pra mim na categoria decente. Ele poderia estar tendo uma boa temporada, mas os abandonos, as vezes que a Aston Martin deixou ele na mão, pra mim impediram que ele pudesse ter uma temporada melhor. Muitas vezes ele estava fazendo uma boa corrida, ele estava fazendo uma corrida pra terminar na zona de pontuação, pra entregar bons resultados pra Aston Martin. Só que em várias vezes o carro da Aston Martin deixa ele na mão. Aconteceu no México, aconteceu em Mônaco, aconteceu em Imola. Em Imola, no caso, foi o azar do Virtual Safety Car, né? Mas em vários momentos dessa temporada, o coitado Alonso sofreu com alguma coisa que impediu ele de pontuar. E por conta disso, uma boa parte da temporada ele ficou atrás do Lance Stroll. Então, por isso, pra mim, ele fica indecente. Não porque o Alonso está mal, longe disso. É a mesma coisa do Gabriel. O Gabriel não tá mal, longe disso. Mas a montanha-russa que aconteceu ao longo da temporada, pra mim, impede de colocar ele numa boa temporada. O carro também não ajuda. Acho que fica numa situação parecida com o do próprio Gabriel, apesar de medidas diferentes pra essa análise. Lewis Hamilton é o nosso próximo nome. E eu vou colocar também em decente. O começo da temporada, né, o primeiro terço ali, vamos dizer, ele estaria no ainda precisa se provar. Mas eu acredito que nesses últimos 2 terços ele melhorou bastante. E ele vem entregando bons resultados mínimos, né, decentes. É exatamente a palavra. Ele vem entregando resultados decentes que a Ferrari esperava minimamente quando trouxe o Lewis Hamilton. A gente viu isso no GP do México, apesar da punição que aconteceu. Eu já dei minha opinião sobre todo aquele lance, né? Não vou entrar em mais detalhes. Mas ele tinha claramente ritmo para terminar no pódio. No GP do Brasil, ele se envolveu nos acidentes, né? Na corrida principal, que daí acabou com a corrida dele.
E então ele ainda oscila bastante, mas nas corridas que ele tá bem, ele consegue bem, assim como nas corridas que ele tá mal, ele tá indo muito mal. Esse é um regulamento, né, no geral, o regulamento do efeito solo, é um regulamento que atrapalhou muito o Hamilton de se adaptar, de conseguir ir bem no geral, né, na época de Mercedes mesmo. Tinha corridas que ele vencia, que ele ia muito bem, que ele pegava pódio, que ele tinha uma corrida absurda, tinha corridas que ele ficava completamente apagado e não conseguia chegar perto de fazer metade do que a gente sabe que o Lewis pode fazer. Eu acho que ano que vem vai ser muito determinante pra gente entender o futuro. E até, né, recentemente ele deu a entender de que o contrato dele não vai até 2026, como muita gente acredita, de que o contrato vai até 2027. Então ele teria mais 2 anos, supostamente, de Ferrari. Até porque nunca foi feito um anúncio oficial. O que a gente sabia de vazamentos é de que era até 2026, mas o Lewis deu a entender de que o contrato pode ser até 2027. Temos que esperar ali pra saber de verdade. Mas até o momento aqui, as oscilações, né, os tempos bons e os tempos ruins ali, a montanha-russa da temporada dele, pra mim se equilibram pra que ele tenha tido uma temporada decente, mas talvez mais perto do ainda precisa ser provado do que do boa temporada. O próximo nome da lista é o Pierre Gasly, que eu coloco também em decente. Eu fiquei bem na dúvida de colocar no boa temporada, porque o cara ter a pontuação que tem com o carro da Alpine é realmente impressionante. Eu não tô querendo tirar esse mérito dele, porque ele faz uma boa temporada mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que exatamente o carro da Alpine impede da gente tentar colocar ele numa boa temporada. Porque na primeira metade, o carro da Alpine estava bem. O carro da Alpine tinha boas performances e conseguia entregar resultados melhores nas corridas. Tanto que toda essa pontuação dele vem praticamente, sei lá, os 95% dessa pontuação foi feita na primeira metade do campeonato. Depois ele sofre para conseguir pontuar. Ele tem um P10 no México e um P10 no Brasil. É isso que ele pontuou. O que, de novo, para essa Alpine tenebrosa, ainda assim é um grande resultado. Só que, ainda assim, ele tá num carro terrível. E ele tá tendo resultados péssimos e que torna muito difícil que ele pontue e a gente possa ter algo mais consistente para avaliar. E também, nesse final de temporada, o Franco conseguiu igualar várias coisas. Em classificação e resultados de corrida, ele tá igualando com o Pierre. Então, apesar da pontuação no Brasil, apesar da grande corrida que ele fez na Bélgica também lá, fazendo trenzinho Gasly pra pontuar, ele ainda teve suas oscilações. Eu não acho que é uma temporada ruim, assim como eu falei do Lewis, né, que tá mais próximo do ainda precisa se provar. O Gasly, talvez dessa lista, é o que tá mais próximo do boa temporada, mas que ainda fica pra mim no decente. Eu acredito que, pelo que ele vem entregando, pelo que o carro da Alpine tem a oferecer, o decente tá de bom tamanho e realmente justifica o que o Gasly vem fazendo em 2025. Não é o Franco ainda, eu achei que já era o Franco, me confundi. Temos o Nico Hülkenberg ainda, que eu também vou colocar em decente. Apesar do pódio, da grande corrida que ele fez na Grã-Bretanha e da primeira metade de temporada absurda do Nico, e também boas corridas que ele vem fazendo nesse terço final, ele ficou um tempo apagadaço. Depois do pódio na Grã-Bretanha, o Nico desapareceu do campeonato. O Nico desapareceu, ele esqueceu onde ele estava, ele esqueceu que era piloto, né? Ficou em êxtase pelo pódio e esqueceu que era piloto profissional de Fórmula 1. Tava fazendo qualquer coisa menos correr. Então, eu acho que isso pra mim não tem como colocar no boa temporada, apesar do pódio, e apesar de ser provavelmente a melhor temporada da carreira do Nico por conta daquele pódio, eu ainda assim coloco ele em decente, porque o tempo que ele desapareceu da Fórmula 1 pós-pódio da Grã-Bretanha afetou muito o que poderia ser um P6 da Sauber nos construtores, que financeiramente pode ajudar a Audi a desenvolver o carro no ano que vem. E é algo que com certeza a Audi se beneficiaria, queria que ele tivesse lá ajudando nessa metade de temporada, que só o Gabriel, né, nesse miolo de temporada, nas rodadas europeias, que o Gabriel estava sendo o principal pontuador da Sauber, o Nico acabou não ajudando nisso. Então, eu acho que ficou bem dividido assim, né, o começo da temporada, o Nico pontuando, o miolo foi o Gabriel pontuando, e a parte final agora, o Nico voltando a ser o principal pontuador da Sauber. Foi realmente uma temporada de montanha-russa dos pilotos da Sauber, eu acho que os dois ficarem indecente encaixa muito bem. E por fim, o Franco Colapinto eu coloco no ainda precisa se provar. Eu acredito que é justificado a renovação de contrato dele para 2026. De novo, cara, não vamos olhar para pontuação, porque no momento que o Franco chega, desde que o Franco chega, o carro da Alpine é um carro péssimo, né? São 2 pontos da Alpine, os 2 do Gasly e 2 P10, beleza. Mas ainda assim, em resultados de corrida, em resultados de classificação, ele está próximo. Ele não tá mais ganhando por conta do que aconteceu no Brasil, né? Que o Gasly venceu ele tanto em classificação quanto em corrida, mas ele ainda está muito próximo, se não igual, em resultados de corrida e em resultados de classificação, e em média de tempos também do Pierre.
Então, pra mim, não é só dinheiro. Claro que o dinheiro ajuda, e ele tem dinheiro que faz diferença pra Alpine escolher ele sobre um Jack Doohan, sobre um Paul Aron, por exemplo. Mas ainda assim, o Franco vem fazendo um bom final de temporada nessa... Vamos considerar só as corridas que ele participou, né? Tirando as primeiras que ele não corre. Então, quando eu falo metade, eu tô falando metade das corridas do Franco. Então, considerando a metade final das corridas do Franco, ele está muito bem. Apesar da panca que ele teve no Brasil, ele ainda está muito bem. Fazia tempo que ele não batia, eu ziquei o coitado, mas fazia tempo que ele não batia antes da panca do GP do Brasil. Ele estava correndo próximo do Gasly, várias vezes terminando na frente, e eu acho que justifica uma renovação para 2026 para ele tentar se provar. E por isso eu coloco no ainda precisa se provar. Ele precisa realmente se provar, e 2026 vai ser o ano para ele conseguir mostrar o seu valor e que merece ficar na Fórmula 1. Mas aí tá o meu ranking de pilotos da temporada de 2025 da Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda com o meu ranking, se você discorda, o que você mudaria aqui. Quero saber o que você tem a dizer, então não esquece de deixar aí nos comentários a sua opinião. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Lembrando também que outra forma de ajudar é você clicando no botão Seja Membro. É uma forma simbólica, totalmente opcional, mas que faz muita diferença pra gente poder fazer todos esses vídeos aqui que vocês assistem. Lembrando também que você pode conseguir o pôster do seu piloto favorito agora à venda no FG Clube, a loja oficial do Clube da F1. Lá você tem vários posters de todos os pilotos e alguns posters especiais também. Conforme o tempo passa, a gente vai adicionando mais, então não deixe de conferir e escolher o seu pôster do seu piloto favorito. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.